boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio piloto do Ponto Extra, o podcast do Unisalles. Estamos começando nossa primeira transmissão e hoje eu tenho aqui ao meu lado a Carmen, nossa magnífica reitora, doutora Carmen Silva, que vai estar sempre presente aqui conosco no nosso podcast, não é isso, Carmen? Sempre presente. Aqui quero apresentar o Unisalles e trazer tudo de bom que a gente tem aqui para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o nosso país. E hoje, como nosso convidado, professor doutor Alexandre Cardoso Aranzedo, nosso pró-reitor acadêmico, que vai também conversar um pouco sobre tudo que acontece aqui, não é isso, Alexandre? Sim, com certeza. Boa noite, Carmen. Boa noite, Gislan. Prazer estar aqui com vocês hoje. E eu queria já começar trazendo para a nossa mesa, para a gente conversar um pouco, sobre um slogan que aparece em algumas das nossas peças, sobre um tema que é muito debatido e que eu acho que reflete muito da realidade do que os estudantes encontram aqui dentro, que é o tradição em evolução. Alexandre, começa falando um pouquinho com a gente sobre isso. Eu penso que porque falar em salesiano e não falar em tradição, né, é algo estranho, né, já que é uma instituição que iniciou há 208 anos com Dom Bosco, né? Então, uma instituição que existe em vários países, né, seja no ensino superior, nas escolas de ensino fundamental, nos centros juvenis, enfim, toda a parte social dos salesianos. Então, são 208 de tradição, mas uma tradição que desde o início não era uma tradição que ia repetindo, né, certos padrões. Desde o né? início ela foi inovadora, né? Porque Dom Exatamente. Bosco era altamente inovador, Super né? inovador. No seu momento, no seu tempo, ele foi o que a gente chama hoje de disruptivo, né? Ele trouxe um modelo de educação que olhava para o jovem, particularmente o jovem carente, o jovem que tinha dificuldades de recursos, o jovem pobre, e muito dos jovens que eram que estavam presos naquela época, né, 208 anos Sim. atrás, eles se prendiam crianças por pequenos furtos, por alguma coisa errada que tivessem feito. E ele foi a pessoa que teve esse olhar para esse jovem, né, e criou o sistema preventivo, que a gente chama hoje de sistema preventivo de Dom Bosco, que é a base Uma de todo o inovação, nosso né? modelo educacional. Então, a gente, realmente, naquela época, a gente pode dizer que era uma inovação disruptiva. Né? Sim. E vendo, né, no contexto do Unisalles, né, que inicia no ano 2000, são 23 anos de inovações, né? Acho que nunca a instituição se manteve, né, num certo padrão, né? A instituição sempre buscou avançar, buscou crescer, buscou inovar, buscou implementar outras práticas, outros modos de fazer. Então, acho que esse slogan tradição e evolução fica muito nesse sentido. E eu acho que o Unisalles ele representa também um acompanhamento da salesianidade, da juventude que Dom Bosco propôs, do jovem para além da infância, para além da adolescência, porque aqui a gente tem a graduação, a gente tem a pós-graduação, e tudo isso é uma continuidade desse trabalho, né? É uma continuidade, Gisla, e assim, ó, se a gente enxergar a proposta educacional do Unisalles, e que eu vou pedir para a Alexandre falar daqui a pouquinho sobre ela, essa proposta educacional ela é voltada para as questões de inovação, para empreendedorismo, ela é voltada para a colocação desse aluno no mercado de trabalho desde o seu ingresso, né, do início da sua carreira dentro do Unisalles, do primeiro período ele já começa com a prática, né, num formato muito inovador. Até a gente sabe que os nossos alunos eles vêm do ensino tradicional, né, Alexandre, tem um pouco de dificuldade para Sim. entender o modelo quando eles chegam aqui. Mas a visão é exatamente essa, que contribuição essa pessoa que está sendo formada numa instituição salesiana, né, tem para dar para a nossa sociedade. Qual é a visão de ética, a visão cidadã, a visão social, a visão do compartilhar? É esse cidadão que a gente quer criar, quer formar para o mundo. Né? Então, esse é o papel da inovação do Unisalles, e por isso ele é permanente evolução, porque a gente tem que estar sempre alinhado com o movimento do nosso tempo hoje. Né? Quem é esse aluno de hoje? Quais são as demandas que ele tem? O que ele sente? Como ele se coloca qual é o papel dele nessa sociedade? E o que ele traz para nós quando ele ingressa dentro dos quadros dos cursos do Unisalles, o que ele já vem trazendo para contribuir com essa formação? Né? Então, tudo isso é levado em conta. E nesse aspecto, né, Gislan, quando a gente fala do ensino superior, né, com uma certa continuidade, né,
a gente pensa sempre, né, assim, tá, mas no ensino superior, às vezes as pessoas buscam para desenvolver uma profissão. Aqui se desenvolve as diversas profissões, mas não apenas o aspecto técnico dessa profissão, mas a preocupação que já iniciou desde, né, de Dom Bosco, uma educação integral, uma educação ampliada, considerando esse sujeito que chega aqui, esse aluno, que ele traz uma história, agrega essa história, esse sonho, junto ao Unisalles, para desenvolver-se profissionalmente, pessoalmente, como cidadão, como Carmen traz, né? Enfim, é essa visão cidadã da formação do ensino superior. E aí, em função dessa visão, em 2019, foi feita uma mudança radical no nosso modelo pedagógico, né? E que foi implantado, a gente está agora formando já as primeiras turmas, né? Já formamos as Sim. primeiras turmas nesse modelo pedagógico, e esse modelo inovador, né, rompeu com algumas barreiras do modelo tradicional de aprendizagem e também trouxe algumas preocupações, né, de como fazer com que os alunos, inclusive os professores, assumissem esse novo modelo, né, Alexandre? Como é que Sim. foi? Você que estava aqui já naquela época, era coordenador do curso de psicologia na época, né? Eu assumi aqui como reitora faz 2 anos, mas estou aqui encantada com todo o modelo que já vinha sendo desenvolvido. E Alexandre era coordenador de curso na época da implantação desses modelos. Depois, quando nós assumimos aqui a reitoria, ele veio junto para essa gestão, né, sendo o nosso pró-reitor acadêmico. Como é que foi esse momento, Alexandre? Um momento bem interessante, né? Porque assim, eu estou aqui desde 2009, né? Então, em 2019, né, passados 10 anos, a instituição entendeu que ela precisava construir um diferencial, né? Considerando, né, o ensino superior do Espírito Santo e o ensino superior do Brasil, né? E esse diferencial, a opção institucional foi pela implantação, né, de uma inovação pedagógica, né? Como é que você vem de uma tradição de ensino? Normalmente o ensino superior ele é dividido em disciplinas. Normalmente o ensino superior, os aspectos das práticas estão muito mais concentrados nos estágios, né? O ensino tradicional, ele basicamente é assim. Quando inicia-se a implantação desse modelo pedagógico, que visa o desenvolvimento de competências, foi uma ruptura, né? Uma mudança conceitual, mental, que afetou professores, alunos, porque mexeu ali com as bases tradicionais do ensino, né? A gente Então costuma você dizer, né, mexe com a zona de conforto das pessoas, exatamente, né? exatamente. Então assim, qual foi o processo, né? O primeiro processo foi analisar as matrizes curriculares dos cursos, né, os currículos ali, ver de que forma aquele currículo tradicional estava atendendo às diretrizes curriculares nacionais dos cursos, mas, sobretudo, estava atendendo às demandas do mercado de trabalho, né? Essa inovação. E a partir dessa leitura de colegiado, de núcleo docente estruturante, começou a se observar quais lacunas existiam para que esse profissional do Unisalles fosse formado exatamente com aquilo que o mercado exige. E aí começou-se a repensar o currículo, não é? Para que ele pudesse, de fato, desenvolver competências que são necessárias, aí, inerentes à formação profissional. E foi um processo, obviamente, não foi um processo simples, né? Falo aqui, mas foi um processo bastante complexo, né? Mas, ao identificarmos que competências seriam necessárias em todas as áreas de atuação profissional, o currículo foi sendo construído. E aí, uma das opções foi, ok, não é? Eu tenho as disciplinas, elas desenvolvem conhecimentos, né? Procedimentos. O projeto, e aí assim, sair de disciplina para projetos, né, que nós chamamos aqui de projeto de formação e aprendizagem, cada projeto do currículo, ele desenvolve uma base de conhecimentos técnicos, desenvolve habilidades cognitivas, desenvolve habilidades socioemocionais, enfim. Em vários casos, um projeto ele traz conteúdos que eram de várias disciplinas, ou alguns projetos focam em conteúdos que eram de uma disciplina tradicional. E aí não é só trocar o nome disciplina por projeto, né? É construir uma trilha de aprendizagem, um plano de aprendizagem
que faz com que esse aluno vá desenvolver competência e vai demonstrar que desenvolveu essa competência. Ou seja, vamos ali avaliar se esse aluno aprendeu os conhecimentos necessários, mas também que se ele desenvolveu as competências socioemocionais necessárias para aquela competência maior, né? Então, assim, isso causa uma ruptura muito grande, não é? É tão inovador que aí não é só mudar currículo, né? Você tem que mudar toda a estrutura da instituição, né? Exatamente. Eu costumo trazer uma analogia que eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem essa alteração que a gente fez de currículo, né? Então, vocês imaginam que aquele currículo tradicional, como se fosse uma torre de Lego, né? Essa torre de Lego, imagina que cada camadinha é uma cor de Lego. Então, você tem lá o primeiro período é da cor branca, o segundo período é da cor amarela, o terceiro período é da cor azul, e assim por diante, até formar todos os períodos de um curso. E cada período, cada cor dessas representa uma série de conteúdos, né, conhecimentos, procedimentos que são tratados do básico para o específico. Isso é um currículo tradicional. O que nós fizemos aqui no Unisares? Nós pegamos essa torre, nós desmantelamos essa torre com todas essas cores aqui na mesa e nós olhamos para ela e dissemos assim, bom, eu preciso resolver esse projeto aqui, que é um desafio, né, que a gente chamava de desafio, né? Então, projeto de formação. Esse projeto de formação, ele vai ter necessidade desse conteúdo, desse procedimento. Onde estão esses conteúdos? Ah, está aqui na cor branca, está aqui na cor azul, está aqui na cor vermelha, está aqui na cor amarela. Aí eu pego esses conteúdos todos e eu trago e eu monto um desafio, um projeto de formação, que faz parte do currículo, que não é, por si só, hierárquico, ele não é vertical. Sim, ele é horizontal. Ele né? é um currículo horizontal. Então, o aluno ele vai aprender conteúdos, nesse primeiro período, ele vai ter lá todas as cores do Lego, né? Para trazer a forma de conhecer, o modelo de conhecimento que ele precisa ter para executar determinada tarefa, determinada função inerente à sua profissão. Né? Isso é muito interessante, porque a gente está possibilitando a esse aluno a encontrar desafios como ele vai encontrar na vida profissional. Exatamente, e ele forma o seu portfólio, né? O Alexandre vai falar um pouquinho disso também, porque cada período ele tem, além desses conteúdos todos, ele tem lá o projeto integrador de extensão, que é onde efetivamente tudo que foi feito de aprendizado nos projetos de formação, eles vão repercutir no projeto de extensão, que é essa integração com o mercado, com a sociedade, onde ele vem e traz um desafio real, complexo, que ele já começa a organizar o seu portfólio. Então, a cada semestre, ele tem um projeto resolvido que faz parte da sua experiência profissional. E esse ponto é importante porque o que causa assim, até estranhamento nesse aluno que chega, né? Que normalmente você fica vários semestres, né? Para que você consiga desenvolver práticas, desenvolver intervenções, né? E aqui o aluno, desde o primeiro período, todos os alunos, eles estão conectados, não é, com as experiências reais mesmo, né? Eles estão lá indo para desenvolver projetos, atividades, ações, seja nos projetos de formação, ou seja nos delegadores de extensão, né? E isso assim impressiona o aluno, porque assim, nossa, eu no primeiro período já vou ali desenvolver uma prática de fato real, sim, né? E foi assim algo que até mesmo para o professor foi uma mudança de mentalidade muito grande, né? Assim, até que ponto eu confio que esse aluno é capaz de, e esse aluno é capaz sim, e ele traz assim uma capacidade, uma potência muito grande que o nosso modelo possibilita, né, esse florescer dessa potência desde o primeiro período. E isso impactou muito fortemente no professor do Unisares, né? Sim. Então, além da gente trabalhar um período, a gente tem um programa de formação de professores permanente, atualizando sempre o professor. A gente costuma dizer que o professor do Unisares não é qualquer professor, Sim. não é qualquer professor que a gente encontra por aí, porque ele precisa conhecer muito da profissão. Então, aqui a gente não é um jargão dizer que o professor sai daquele momento de transmissor do conhecimento para o mediador do conhecimento. Ele realmente faz a mediação do conhecimento, porque ele precisa conhecer tanto os conteúdos que estavam lá no básico, quanto aqueles que estão no específico, para poder fazer a mediação e a orientação de um projeto. Então, ele é um professor muito completo. E ele precisa ser alguém conectado com o mercado de trabalho, né? Exatamente. Assim, porque, obviamente, assim,
toda a prática que é desenvolvida, ela tem embasamento teórico, né? Isso é fundamental. Mas esse embasamento teórico dissociado de uma prática, às vezes constrói uma formação que não tem sentido. Então, se a gente quer desenvolver uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem efetiva, é necessário que esse projeto, esse problema que é colocado ali, essa solução, ela pega essas pecinhas desse Lego que Carmen disse, né? Trouxe, né? E conecte naquele momento. Então, assim, então para desenvolver tal atividade, eu preciso de tais e tais conhecimentos. Então, isso ocorre ao mesmo tempo, né? E ali a aprendizagem, de fato, vai ficando mais consolidada, porque o aluno passa a compreender o sentido do que está fazendo. E interessante também que esse modelo ele já ajuda a fazer o desenvolvimento das competências socioemocionais, que hoje o que é mais requerido no mercado de trabalho são as famosas soft skills, né? Então, a gente costuma dizer, o mercado inteiro diz que a gente contrata pelo seu conhecimento técnico, mas demite pela sua falta de perfil Que é o que socioemocional que não está no currículo. Mas esse modelo, ele nos permite trabalhar essas competências socioemocionais durante toda a formação. Então, por exemplo, a autonomia do aluno, que é a chave mestra do nosso modelo. Porque os conteúdos, a gente trabalha com a sala de aula invertida. Então, os conteúdos conceituais, eles estão todos no ambiente virtual de aprendizagem. Isso requer que o aluno busque esse conhecimento, faça as unidades de aprendizagem antes de estar na sala de aula para trabalhar com o seu professor, que vai fazer a mediação dessa aprendizagem. Esse modelo, eu quero deixar bem claro que ele acontece tanto no presencial quanto na educação à distância. Então, aqui a gente tem um profundo desenvolvimento de competências de autonomia do aluno, que é muito importante. Proatividade, iniciativa, tudo aqui vai sendo analisado e observado pelo aluno. E as demais competências, elas acontecem também porque se trabalha muito em equipe. Então, você desenvolve a colaboração, né? Você desenvolve a resiliência, você desenvolve a empatia, Autogestão, né? a autogestão. Você vai desenvolvendo várias competências socioemocionais ao longo da sua formação. A gente costuma... Esse processo ele é acompanhado por um educador que é um profissional que já é reconhecido na área. Esse aluno ele tem uma oportunidade que não se tem em outros espaços. Exatamente. Que é o de ter essa mentoria mesmo nas soft skills, né? Exatamente. Porque, veja bem, e aí é o protagonismo, né, que Dom Bosco dizia lá, é o protagonismo que a gente diz aqui também no Unisalles, né? O aluno é esse protagonista. Então, mas se o aluno é protagonista, qual o papel do professor nisso, né? Desse valoroso professor que Carmen já disse, né, que é diferenciado no Unisalles. Analisando, né, eu procurei uma figura muito interessante na literatura dramática, que é o papel do coprotagonista. Quem é esse coprotagonista? É aquele personagem que ajuda o protagonista a desenvolver a sua história, né? Então, assim, esse professor ele está ali para ajudar o aluno a desenvolver a sua história de formação profissional e humana, né? Já que a gente está falando de competência técnica e competência socioemocional. Inclusive, né, nós temos o pré-integrador de extensão implantado desde 2019, né? A legislação dizia, né, que você tinha 2 anos para implantar, depois isso aumentou em função da pandemia, e nós, em todas as modalidades de ensino, seja o presencial ou EAD, já inserimos no currículo de todos os cursos, né? Então, semestralmente, esse aluno tem a oportunidade de desenvolver projetos voltados para demandas reais, né, de comunidades, de empresas. Inclusive, até fomos premiados nacionalmente, né, no ano passado, em função dessa iniciativa. É verdade, nós ganhamos o prêmio do SEMESP, Inovação na Curricularização da Extensão, categoria Ação Social, o prêmio Inovação, professor Gabriel Mário Rodrigues, né, com muita honra, né, primeiro lugar no Brasil inteiro, reconhecimento do que é o nosso trabalho, que foi feito, já consolidado, né, com a curricularização da extensão, que repercute aí nesse projeto integrador e essa ação do aluno, né, na comunidade, no mercado, né, com seu protagonismo oriundo desses projetos, né, que são feitos. Foram e são, né, centenas de projetos e nesse processo de desenvolvimento, né, nós também inserimos uma outra inovação na inovação, que já é o projeto que é o atendimento às ODS, né, Carmen? O atendimento às ODS. Então, todo projeto de integração, de extensão, ele tem que atender a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, né? E os alunos já se apropriaram disso e já conseguem entender em que categoria, e às vezes eles atendem mais de um objetivo, né?
e apresenta os seus trabalhos. Nós temos a amostra, depois, no Sim. final do semestre, é feita uma amostra do projeto integrador de todos os alunos, e os que se destacam, então, são premiados. A gente está falando, então, dessas inovações, mas eu queria que você pontuasse, Alexandre, qual que é o primeiro impacto? O que mais assusta os estudantes quando eles chegam Sim. aqui e se deparam com tudo isso? Porque veja bem, não é? O estudante ele vem, né, do ensino médio ou às vezes, né, já fez um outro curso superior e aí já aconteceram coisas assim muito inusitadas, né? Primeiro, quando ele chega em sala de aula, já teve caso de alunos falando, mas aqui é sala de aula porque nossa sala de aula é diferente de uma sala de aula tradicional. Uma sala de aula dotada, né, de um aparato voltado para metodologias ativas, né? Então, são ilhas, não é? Circulares ali com as cadeiras, não é aquela disposição tradicional. Então, o aluno não acha que ali é uma sala de aula, né? Teve um outro caso também que eu acho bem interessante, de um aluno que falou assim, poxa, professor, eu passei meu ensino médio inteiro escondido atrás do meu colega da frente, que era maior, né? Então eu chegava, ia para a aula, fazia minhas atividades e ficava escondido ali e tal. Aqui eu não consigo me esconder mais. Aqui não tem turma do fundão, por exemplo. Exatamente. Eu não consigo me esconder mais. Então, assim, pelo fato de eu não conseguir mais ficar ali escondido, eu preciso cuidar mais da minha aparência, eu preciso cortar o cabelo mais vezes, eu preciso me arrumar. Então, assim, se a gente pensar bem, né, assim, desde o início preparando esse aluno para o mercado de trabalho, né? No mercado Sim. de trabalho você não fica escondido atrás de alguém, né, numa fila. Exatamente. Né? Inclusive a questão dos projetos que são feitos em grupos, né? Não tem, você vai para o mercado de trabalho, você não vai escolher com quem você vai trabalhar. Exatamente. Né? Então aqui você já aprende a trabalhar em grupo. A gente sabe dos conflitos também que ocorrem. Né? Porque você acaba tendo que interagir com pessoas que talvez você, pela afinidade, não, né, aconteceria, mas desenvolve essa habilidade, né, de ceder, de negociar, de entender o tempo do outro, né? Então isso é fundamental. E o bacana de tudo isso é que também não é um processo onde só o aluno aprende, porque os professores e os gestores também aprendem nesse dia a dia. Porque quando você faz um trabalho de inovação, você está o tempo inteiro olhando para isso e aprimorando o processo. Né? Então, é um processo de aprendizado mútuo. O tempo inteiro é uma troca, né? Uma via de mão dupla, onde o aluno aprende, nós também aprendemos, o professor aprende, e aí todo mundo cresce junto nesse modelo. Né? Sim, porque você acaba também, como professor, tendo a oportunidade de ter uma relação mais próxima desse aluno, né? Você está ali desenvolvendo atividades, né, que façam o engajamento desse aluno na sua formação. No decorrer dessa atividade, você senta ali junto com o aluno daquele grupo, você está mais próximo dele, né? Então, a gente também aprende muito com os alunos, né? Aquele perfil de aluno que no ensino médio tinha o costume de pedir para os colegas, você faz o trabalho e eu apresento. Aqui, como é que ele fica? Não consegue. Se Não consegue, porque ele precisa de tudo aquilo que ele faz, seja na extensão, seja no estágio, seja nos projetos de formação, ele precisa demonstrar de fato que ele aprendeu, que ele desenvolveu a competência. Então, por mais que tenham assim, atividades em grupo, por mais que tenham avaliações, chega um momento em que ele precisa se colocar, ele precisa demonstrar que de fato ele desenvolveu aquela competência. Interessante que daí nós começamos a observar esse movimento, né, de desenvolvimento de competências. E aí, no ano passado, nós começamos a entender que nós precisávamos fazer um modelo de avaliação das competências socioemocionais. Escrevemos um breve artigo científico para validar, né, para dar a base teórica necessária para que a gente desenvolvesse esse trabalho, e fizemos um instrumento de avaliação das competências socioemocionais. Então, as competências socioemocionais hoje elas estão sendo avaliadas. Já é um projeto piloto que nós implantamos durante esse ano. Né? Elas estão sendo avaliadas dentro do projeto Integrador de Extensão, uma das formas de avaliar. E ela é bacana a forma como foi feita, porque não é uma questão de dar uma nota para o aluno pelas suas competências socioemocionais, mas sim que ele faça a reflexão sobre o seu próprio desenvolvimento. Então, o aluno, no começo do período, ele faz a sua própria autoavaliação,
No primeiro bimestre, ele também se autoavalia, mas ele também é avaliado pelos seus pares daquele grupo de trabalho que ele desenvolve no projeto integrador. E ao final do semestre, também da mesma forma, ele se autoavalia e ele faz a avaliação dos seus pares. E aí algumas questões surgiram, né, nessa relação. Nossa, mas aí eu vou saber o que o outro, meu colega, falou a meu respeito? Sim, é importante que saiba, porque você vai ser avaliado no mercado de trabalho também, né? Isso é um processo da vida. Então, nada melhor do que aprender o que a vida faz com a gente lá fora do que aprender aqui dentro. Né? Então, nós desenvolvemos de uma forma transparente. E, assim, é interessante isso, porque quando a gente trabalha as competências socioemocionais, fazer o processo da autoavaliação é um momento de reflexão do aluno no seu próprio desenvolvimento e não é só seu desenvolvimento profissional. Quando a gente fala de competência socioemocional, a gente está falando de desenvolvimento para a vida. Né? E aí você refletir sobre isso, aceitar uma crítica como uma crítica construtiva, que você não fique reativo com ela. A gente estava falando outro dia sobre a grande dificuldade que hoje as pessoas têm de entender que a dor é importante, é necessária, porque a dor nos faz crescer, que a gente aprende com o erro. Aqui no Unisalles, o erro é bem-vindo, porque o erro nos faz aprender e aprimorar nosso processo. Então, toda a forma que a gente vem trazendo dentro do nosso, que se repercute no modelo pedagógico, né, é, na verdade, além de um processo de formação profissional, realmente é uma formação do ser humano. Né? A gente complementa aquela formação que já vem de uma escola de ensino fundamental, ensino médio, para uma formação de ensino superior que forma realmente de uma maneira integral. Né? A gente entende também assim, que um projeto que iniciou em 2019, né, ele não está pronto, acabado em 2023. Né? A cada semestre a gente vem buscando implementar inovações, avaliações, né, desse percurso, mas sempre com a premissa de fazer o melhor. Né? Assim, a gente prima muito pela qualidade do ensino, prima muito pela valorização do nosso corpo docente, prima muito pela valorização dos nossos alunos, né, e acolhimento integral desses alunos. Então a gente sempre está buscando isso aí. Então, quando a gente traz a questão do desenvolvimento das competências socioemocionais, a gente não fala de competências dissociadas assim, né? A gente buscou aquilo que de fato, assim, de forma geral, para as profissões, o que se espera que essa pessoa apresente, né? E aí, indo desde a autogestão, a criatividade, a resiliência, a empatia, né? Uma série de características que são fundamentais para as pessoas. A gente entende, obviamente, que não é somente o ensino superior que vai contribuir para isso, mas também nós entendemos o papel do ensino superior nessa vertente. E o bacana da construção desse modelo de avaliação, que ele foi feito em conjunto com todos os nossos coordenadores de curso. Né? Nós trabalhamos a base científica da avaliação de competências socioemocionais, questionamos a todos eles quais são as principais competências que o mercado requer para essa profissão. Né? Então, foi um trabalho que foi feito a muitas mãos e construído totalmente aqui dentro do Unisalles, por nós. Né? E agora, aí vem a coisa mais fantástica do mundo, que num dos projetos que está acontecendo na linha do empreendedorismo, que nós temos aqui a fábrica de software, né? Os nossos alunos da área de tecnologia estão transformando esses instrumentos de avaliação que estava lá na planilhinha de Excel num aplicativo, para facilitar a vida dos professores e alunos nessa forma de fazer a avaliação de uma maneira tecnológica e mais automática do que ficar fazendo soma em Excel. Né? Isso é fantástico, né? Porque é um projeto desenvolvido, né, por mim, pela Carla, professora Cristine, né? E a partir de todo esse trabalho foi feito junto a professores e docentes, que hoje os nossos alunos, protagonistas lá dos cursos de sistema de informação, por meio da fábrica de software, nós estão desenvolvendo uma aplicação a partir desse projeto. Então, é uma conexão e uma confiança muito grande que a gente deposita nesses alunos, né? E tem ficado assim, a gente vai no futuro, né, assim, apresentar nesse podcast como ele ficou, né? E vamos trazer os alunos. Vamos trazer os resultados dessas avaliações de competências socioemocionais aí. Muito bacana. Esse é um projeto que começou na reitoria e está sendo finalizado lá com os alunos, né? Com a participação de todos. Então, isso é muito bacana. Isso é a nossa essência. Né? Isso é a nossa essência. Esse trabalho em conjunto, esse compartilhar permanente, porque a gente entende que não existe crescimento, não existe conhecimento que não deva ser compartilhado. Né? É um ambiente propício para esse desenvolvimento mútuo, né?
falando das questões que os alunos, às vezes, são impactados, Gislan, o modo como os nossos professores se relacionam com os alunos, né? Se existe uma premissa, né, de uma relação sempre horizontal. Isso é salesiano, né? Então, esse acesso do aluno ao professor, esse acesso do aluno às coordenações de curso, né, que são ali os responsáveis diretos, né, pelo desenvolvimento do método pedagógico do curso, o acesso desses alunos, né, às instâncias, né, A reitoria em institucionais, geral. sim, é algo assim que eles estranham, porque às vezes, né, eles não encontram isso em outros locais. Então, acho que é algo também que impacta o aluno, além também de ser impactado pelo tamanho, né, do Unisalles, né? Às vezes as pessoas passam aqui pela Avenida Vitória ou pela Beira-Mar, não tem a dimensão do que é o Unisalles, do que é o Unisalles em termos não apenas de estrutura de sala de aula, mas tudo aquilo que ocorre aqui, dos nossos atendimentos, do núcleo de atendimento fiscal, do núcleo de prática jurídica, do Centro Integrado de Atenção à Saúde à comunidade, do CIASC, né? Enfim, tudo aquilo que o Unisalles faz no âmbito da extensão, responsabilidade social, né? Estágio. Isso. Lembrando que é uma instituição filantrópica, né? Em que então a gente não tem fins lucrativos. Todo o nosso trabalho ele repercute, né, em benefício da sociedade. Né? E falando um pouco sobre dois termos que eles apareceram contextualizados, mas que eu acho que vale a pena a gente reforçar, para quem não conhece, não é aluno, entender melhor o que é o projeto integrador de extensão e o Salê Conecta Mais. Importante, muito interessante. O Salê Conecta Mais, ele foi criado, foi reestruturado, porque ele era um portal, né? Um portal chamado Inova, quando foi lançado o novo modelo pedagógico, em 2019, se criou o portal, que era um portal onde a gente lançava os desafios, né? Então, o mercado podia se conectar via esse portal, trazendo um desafio real para ser desenvolvido pelos alunos. Começou por aí, mas cresceu e ganhou uma vertente de empreendedorismo. E aí a gente também quis dar uma cara mais salesiana mesmo, assumir mais a nossa identidade. E até também porque esse nome Nova já estava muito batido, a gente precisava trocar essa questão e assumir mais a nossa identidade mesmo. Então, o Salê é o Salê de salesiano, e o Salê conecta mais, porque ele está conectando muito mais com a sociedade e com o mercado. Então, ele não é só um portal, né, de desenvolvimento, ele é realmente essa conexão das empresas, da sociedade, com o nosso espaço universitário. E a fábrica de software, inclusive, é uma das questões dos órgãos que faz parte disso tudo. E o que a gente vem buscando agora trabalhar com mais intensidade, inclusive pelo projeto integrador de extensão, é que os cursos trabalhem também integrados, que não fique só dentro dos conteúdos desenvolvidos dentro de um curso. Nós temos cursos, por exemplo, da área de tecnologia, do direito, da administração, que eles trabalhando em conjunto com outras áreas mais específicas, como, por exemplo, a da saúde, eles podem criar projetos empreendedores. Então, o Salê Conecta Mais tem essa vertente empreendedora, né? Por isso também é uma inovação. A inovação ela não é sempre aquela coisa que nunca existiu, né? A inovação ela também é algo que a gente melhora e aprimora. Então, nesse sentido, o Salê Conecta Mais foi um momento de aprimorar o que era antes do projeto Inova. E o Salê Conecta Mais também busca conectar profissionais, né, de outras, como mentores, sendo ou não egressos da nossa instituição. Então, essa possibilidade de conectar pessoas que conseguem vir a contribuir com os projetos integradores de extensão, principalmente, isso é fundamental. Então, além de ser esse canal, né, essa plataforma, ele busca também essa vinculação, trazendo, né, aquela expertise profissional que tem interesse em contribuir com a formação dos nossos alunos. Ou seja, a gente tem aí uma interface do que é o conhecimento que é produzido aqui do Unisalles, disponibilizado para a sociedade, é isso? Isso, e ao mesmo tempo, quanto a sociedade, o mercado, as empresas, os profissionais de forma geral, podem vir também contribuir com a formação, porque além de apresentar problemas, podem também contribuir com a construção de soluções junto aos alunos, né? Mentorando os processos, né? E também o nosso egresso, né? Isso é um trabalho que a gente introduziu recentemente, é que o egresso passa a ser também uma porta de mentoria para os nossos alunos que ainda já estão aqui na graduação. A gente costuma dizer, não é? Na formatura agora, a Carmen usou essa expressão, achei bem interessante, assim, ok, vocês estão concluindo o curso agora, né?
mas a relação com o Unisalles não se acaba, né? Vocês já podem, na próxima semana, já estar lá, né, contribuindo com os projetos como mentores, né? E vários já têm vindo participar das mostras de projeto de educador de extensão. Participam das bancas. Das bancas de TCC, enfim. É isso, gente. Queria agradecer a participação de vocês. Deixar disponível, Alexandre, se quiser fazer um convite, acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, queria agradecer a oportunidade e dizer que nós trabalhamos cotidianamente para fazer não o que é possível, né, mas o que é melhor para a nossa comunidade acadêmica, sejam os docentes, os discentes. Vamos errar, vamos acertar, mas vamos ficar sempre, né, antenados, né, e voltados a construir inovações, a implantar melhorias, e a gente tem certeza que essa dimensão salesiana no ensino superior ficará cada vez mais forte aqui e nós conseguiremos atingir todos os nossos objetivos. Já estamos, né? Já estamos atingindo. E aí nós não vamos parar por aqui, né, Gislan? Na próxima semana vamos fazer um novo programa, vamos trazer as questões do empreendedorismo, da inovação, o que a gente vem fazendo aqui. Vamos começar a apresentar o trabalho que os nossos alunos fazem, o trabalho que os nossos professores desenvolvem, pesquisas, né? Nós não falamos da iniciação científica, Exatamente. Vai ficar para um outro momento. Vamos trazer os professores aqui, que também possam falar e contar para o nosso público, para a nossa comunidade, para as pessoas interessadas em conhecer nosso trabalho. E convidar também pessoas de fora, né, Gislan, que possam contribuir. Temos encontro marcado, então, já na próxima terça-feira, dia 29, às 19 horas. Eu, Carmen e um convidado surpresa falando sobre inovação e empreendedorismo, não é isso? É isso aí. Queria lembrar vocês também da ação que está rolando. Se você é aluno do Unisalles e quer participar, ouvir o nosso podcast aqui de uma qualidade, aí, de um fone novo, a pesquisa de persona que está rolando do Unisalles vai sortear um fone da JBL, então o link está na descrição aqui do nosso vídeo. Vai lá, se inscreve, participa, que você tenha essa oportunidade. Alexandre, mais uma vez, obrigado. Carmen, obrigado. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Muito obrigada.